Segundo Crônicas, capítulo 26. O reinado de Uzias de Judá. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo os exemplos do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jâmnia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e entre outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbaal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale, no lugar onde a muralha fez esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uva e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maazéias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou os seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. E essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso contra os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ele ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença, a lepra, até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país.
Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritos pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu, foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Amém? Irmãos, uma história tão bonita, né, do rei Uzias. É difícil, né? Mas muitas vezes Deus não permite pessoas vencerem de verdade, prosperarem de verdade. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o dia que a pessoa alcançar o auge, ela vai se ensoberbecer e vai meter o pé em tudo e vai arrumar encrenca e vai se voltar contra Deus. E Deus não quer que isso aconteça. Esse rei aqui fez tudo certinho e Deus era com ele. A Bíblia falando, Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. E aí, ele foi fazer o que não era para ele fazer. Livra eu, Deus, de fazer o que não é para eu fazer. Me ajuda. Ajuda esses irmãos. Ajuda essas irmãs, Pai. Nós não queremos pecar contra o Senhor, nem contra a Tua palavra. Porque isso vai trazer vergonha, dor, sofrimento, derrota. O homem que tinha tudo para ser lembrado como um grande rei, morreu sepultado fora do seu lugar de direito, porque por um dia, um momento que endoidou, perdeu toda a bênção de todos os anos de vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, Deus, por essa noite. Dispenso meus irmãos e irmãs para dormir e descansar. Que essa sexta-feira, que é feriado em São Paulo, seja maravilhosa e que o Senhor abençoe São Paulo e o Brasil e livre nós de toda praga, peste e toda maldade que há na terra. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Bom descanso, boa noite. Durmam com o Senhor Jesus. Amém? Amém, irmã Edith? Jesus é contigo, irmã Edith. A gente fez uma oração muito forte aqui. E a irmã pode ter certeza que o mal vai cair por terra. Ele pode espernear, mas nós vamos orar mais e mais. A irmã vai orar mais e mais. E a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Peça sabedoria a Deus, peça estratégia ao Senhor. Amém? Às vezes a maior estratégia que a gente tem para vencer o mal, sabe qual que é? É parar e esperar. Só isso. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Boa noite, irmãos. Bom descanso. Obrigado a todos vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Irmão José Martins, Márcia Brites, irmã Edith, Brígida Marinho, Celso Anselmo, Maria Amparo, irmã Lia, irmão José Martins, irmã Ivaneide, Débora Correio, irmã Magna Melo, irmã Rosélia Festas, irmão João, irmã Sônia. Deus abençoe vocês. Tem 20 pessoas aqui, né? Se aqui tiver alguém que ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube do Mensageiro Nelson, quando você estiver lá no YouTube, digita Mensageiro Nelson e se inscreve, amém? Todos vocês, quando forem assistir qualquer vídeo aí, deixa os comerciais passar e não deixa de dar o like. E boa noite, tchau! Durmam com Deus! Durmam com o Senhor Jesus, aleluia, a paz do Senhor.